O texto diz assim: não há lá, porventura não há unguento em Gileade? Não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Quero falar sobre o bálsamo de Gileade. Falar um pouquinho só. Nosso tempo não é muito. Gileade era uma região montanhosa lá no Oriente, ou seja, ao Oriente do Rio Jordão. É assim para a gente dizer geograficamente aqui, qual é o Oriente e o Ocidente. O Oriente está sempre do lado do sol nascente. É o Oriente. O Ocidente é o pôr do sol. Era notável essa região pelos seus bálsamos e pelos médicos que haviam por lá. Além do bálsamo, a região produzia também ervas aromáticas e mirra, que é um componente do óleo de unção. Inclusive, uma época que nós fizemos uma campanha que cada dia correspondia a um óleo. E foi baseado naquela campanha que eu elaborei esse estudo, porque o meu dia era o óleo da unção de Gileade. E bálsamo. Bálsamo é uma resina de uma árvore chamada estrago, que era usada medicinalmente como emplasto ou como unguento para sarar feridas. Na verdade, o contexto disso aqui era a situação espiritual de Israel, a nação de Israel. Do capítulo 7 até o 10, você lê a situação em que é exposta pelo profeta Jeremias era de caos total espiritual. E foi exatamente essa situação espiritual da nação que levou ela ao cativeiro babilônico, porque ela não se arrependeu. Então a situação espiritual da nação de Judá era caótica, era de falsa adoração do povo. Mas, voltando ao texto em si, veja o que Deus coloca. Bálsamo para cura, não só como unguento, mas também como unção, e médicos. Eu, por exemplo, daqui a pouco eu e a Lídia vamos ao médico. O endocrinologista nos espera hoje para levar os nossos exames, para saber como estão as nossas taxas de sangue. Vamos ouvir o que vai dizer, se vai dizer que está gostando da nossa melhora ou não. Como ele disse da última vez, até acho que ele vai suspender alguns remédios, porque temos melhorado. Então, não seria um contrassenso ou uma falta de fé você vir buscar aqui a Deus e depois ir para o médico? Não, Jesus disse que os sãos não precisam de médicos. Então os doentes precisam. Agora, há muitas, mas muitas doenças que os médicos não curam. Por isso a gente traz a chance, a oportunidade das pessoas receberem pela fé suas curas. E não só cura, mas muitos outros assuntos. Então, mas esse texto, qualquer texto da Bíblia, por meio do seu profeta, da situação espiritual
daquela nação que era o seu povo e ainda é o seu povo, por causa da sua falsa adoração, como é que está a nossa adoração, a nossa vida pessoal com Deus? Nós não podemos dizer sempre que estamos 100%. Não existe o 100%. Nós estamos bem, mas às vezes precisa melhorar. Sempre há algo a melhorar. Sempre há renúncias para que se faça, para melhorar a nossa vida espiritual. Para que não haja falsidade em nós, hipocrisia em nós, aparência em nós. Que sejamos transparentes. Porque para aquele povo, de nada adiantava a sua adoração. De nada adiantava as suas orações. De nada adiantava os seus sacrifícios. De nada adiantava disciplina e correção. O povo estava totalmente envolto. E ontem eu fui fazer uma leitura mais detalhada, começando o capítulo 7, e comecei então a sublinhar a situação do povo, o que Deus falava e por que falava e o que é que o povo estava vivendo. Irmão, era algo realmente muito sério. O povo acreditava nas mentiras dos falsos profetas e de forma obstinada recusava obedecer a Deus. Existem falsos profetas, inclusive entre nós. De vez em quando eles aparecem por aí, com aparência de espiritualidade, mas nós conhecemos a vida pregressa dessa pessoa? Não sabemos. Eles deixaram de acreditar na palavra do profeta Jeremias, estava comprovada a sua fidelidade a Deus, a sua unção, para acreditar em falsos profetas. Acontece nos dias de hoje. Às vezes os pastores da igreja, das igrejas que estão ali lutando do dia a dia, se preocupando, perdendo sono, preparando mensagem, orando, jejuando e trazendo palavra para o povo com a intenção de que haja melhora ou conversão das pessoas, e muitos não dão lá muito crédito, nem gostam de vir muito à igreja. Tem pessoas que vêm na igreja de vez em quando. É claro que às vezes a situação de trabalho impede, e muitos quando vêm, conversam, criticam e até zombam. Era assim a situação do povo de Israel. Era uma recusa. Eles tinham a satisfação de ouvir os falsos profetas, porque os falsos profetas prometem coisas. Mas o profeta Jeremias mandava eles abandonarem o pecado. Não é fácil abandonar o pecado. E eles tinham tipo uma recusa irracional, se tornaram brutos. Recusa causada pelo engano, recusa que acabaria em juízo. Deus fez de tudo para não levar o povo cativo para a Babilônia. Ameaçou e faria, e o fez porque o povo não se converteu. Inclusive o último rei de Judá, Ezequias, quando Jeremias mandou entregar um rolo, ou seja, uma escritura, um escrito do que Deus exigia deles, por levar isso ao rei na sua casa de campo, ele mandou ler, e leram, ele pegou o rolo, não acreditou no homem de Deus.
eles têm uma falsa confiança. Achavam que por ser o povo de Deus e por cumprir os rituais da aliança que estava estabelecida com o Senhor, isso lhes garantiria a aprovação de Deus, mesmo nas suas desobediências. Tem muitos crentes assim, porque é crente, conhece a Deus, vem na igreja, toma ceia, entrega os seus dízimos, está, então, imunizado. Não está. E acha que pode dar o seu jeito, a sua volta pelo mundo e compartilhar das coisas mundanas. Não é assim. Ser o povo escolhido por Deus não era desculpa para pecar. Nós temos que estar correndo do pecado sempre, fugindo dele. Não dá para enfrentar o pecado, irmão. Você pode resistir o diabo, você pode fazer com que ele fuja de você, você pode vencer muitas coisas, mas se você enfrentar o pecado, você perde essa parada. Do pecado a gente foge. E ele está sempre batendo a porta. Ser povo escolhido de Deus não impedirá o juízo, como não impediu. Tem muitos crentes sobre o livro do juízo de Deus. Ser o povo escolhido de Deus não era garantia de discernimento espiritual. Tem muitos cristãos por aí que são tontos, são alienados, são simples demais. A crença em falsos deuses. Eles estavam acreditando em outros deuses, imagine. Nós somos pastores ao longo dos anos. E ao longo desses anos, sempre procurando ser um instrumento de Deus para as pessoas. Em todos os sentidos. O pastor aconselha pessoas em todos os sentidos. Agora, o sofrimento das pessoas é constante e a gente quer um pouco ver se coloca a nossa fé, juntamente com a fé da pessoa, em ação, para que os milagres aconteçam. Como a gente é testemunha de muitos milagres ocorridos ao longo da nossa história na vida de pessoas, por que não ainda? Por isso estamos aqui nessa semana fazendo isso. Não é usual a pastora Lídia acordar todo dia cedo, né? Até porque ultimamente, como disse a minha irmã, ela fez uma cirurgia no ombro e teve que fazer fisioterapia por 30 sessões. E para ela ter parte do dia livre, muitas vezes acordamos 5 horas para chegar lá 5h30, 5h40, para ver se pegava o horário das 7. E aí é dando esses tempos acordando muito cedo e tal. E porque não dormir até um pouco mais. Ela precisa disso, eu também. Eu não sou bom de dormir até tarde, não. Mas nós jubilamos para isso, né? Para ficar tranquilo, dormindo até tarde, se preocupar de acordar cedo, se preocupar mais com a igreja. Mas não tem como você não se preocupar. Não. Quem tem a vocação, a chamada de Deus, está impregnado na gente. Poder fazer algo, ainda alguma coisa, orar pelas pessoas, ouvir as pessoas e dar um pouco de esperança por meio das nossas orações, de uma palavra. Então, por isso estamos aqui. Vamos agora, então, como nos outros dias, fazer da mesma coisa, da mesma forma. Eu vou estar orando, a pastora Lídia vai estar ungindo
E aí eu disse para ela, às vezes, eu estou orando e você também está orando pela pessoa. Você só um. Não, às vezes a pessoa fica ali parada e tal. Então manda ela se sentar e vamos de outra pessoa. Mas não impede que ela ore também